Bom dia, Cláudia. Vamos para as nossas reflexões matinais. Vamos. Walter, hoje eu queria falar com você sobre a ansiedade, né? Que é uma coisa que está também sendo muito notada nos dias de hoje e também já há um tempo atrás, né? Eu queria saber, assim, quando que a ansiedade se torna um fator de desequilíbrio emocional? Porque ter ansiedade eu creio que é uma coisa boa, mas acho que às vezes dá um desequilíbrio, né? Isso que eu queria saber. A ansiedade, vamos dizer que é um mecanismo de prontidão do ser humano. Então, é quase que um mecanismo de defesa, né? As doenças têm muito a ver com isso, com defesas que o corpo tenta fazer contra agressões externas, né? Então, lembra aquele conceito de moléstia que eu cheguei a comentar num outro momento? Que é um conjunto de características funcionais, anatômicas, que vão incidindo no indivíduo no passar do tempo, né, devido a noxas, a transtornos quaisquer, né, contra os quais o corpo reage, o organismo reage. Então, esse qualquer noxa pode ser um problema emocional, uma ansiedade que não passa, por exemplo, né? Então, esses mecanismos de alerta do organismo são importantes porque eles que mobilizam o corpo nas situações limite, por exemplo, os acidentes, os perigos, né? Só que, passado o acidente, o perigo, o corpo tem que ter uma recuperação do seu sistema de alerta e a gente passar um descanso e recuperar o nosso equilíbrio, né? E com a ansiedade, né, ocorre hoje em dia um mecanismo muito perverso, porque ela fica atrelado a um processo de estresse, né? O estresse, ele foi estudado pelo médico norte-americano, Saley, e que estabeleceu toda uma cadeia de hormônios que são liberados no corpo nas situações limite. E como isso interfere na nossa imunidade, na nossa reação. Porque aquela reação imediata desejada que a gente quer, né, diante do estresse, ficar atento e reagir, depois ela tem que se esfriar e a gente tem que voltar à retomada do nosso equilíbrio natural. Então, para que serve o estresse? Eu estou andando assim, pulo o leão na minha frente, e ou eu fujo, ou o leão vai me comer. Mas como a gente vinha vivendo, e como estamos vivendo muitas vezes, né? Matando um leão por dia, como o pessoal brinca, né? Então, você imagina que todo dia eu estou submetido a um estresse muito intenso e eu não tenho momento de recuperação. Então, eu sou levado, em muitos casos, a um exacerbamento tão grande das ansiedades que esse mecanismo do estresse fica esgotado e eu entro num esgotamento. E daí eu apago. Eu vou para o lado justamente oposto do que a ansiedade está propondo, que é eu ficar mais alerta, né? Então, uma ansiedade crônica pode ser bem prejudicial para a pessoa. Lembra que a ansiedade já está ligada ao nosso órgão mental. Então, já é uma doença que, hierarquicamente, dentro do nosso organismo, está pegando a mente. Então, já é muito grave. Não é uma simples ansiedade. Né? Aqui ó, entrou a Ana, a Cláudia, eu queria dar bom dia e falar que hoje a gente está comentando sobre a ansiedade, né? Que a gente está vivendo, e isso deu para perceber bastante agora com essas mudanças da pandemia e a necessidade da quarentena, porque a gente mudou nossos ritmos. E para muitas pessoas ficou patente como a gente vinha num ritmo acelerado, como a gente estava vivendo de uma forma errada.
né? Correndo a 200 por hora, né? E de repente vem uma curva e todo mundo capotou, né? Então é muito importante porque a ansiedade ela vem atrelada a um sentimento muito básico, muito atávico do ser humano, que é o medo. Então, quando tem algum temor, né, eu entro nesses sistemas de alerta, né, que eu estava conversando aí, que gera toda esse jogo hormonal para eu suportar a, os, a, as atitudes de estresse, né? Aqui, bom dia para a Lin também, que tem sempre nos acompanhado. Veja, se eu tenho um medo e esse medo não é consciente, inconscientemente eu posso tomar ações para não entrar em contato com esse medo. Então eu tomo ações o quê? Antes, eu tento me certificar antes de ocorrer qualquer problema, porque eu não quero cair naquele problema. Então eu ando em alerta constante. Eu crio um campo minado para mim mesmo, tendo que tudo olhar antes. Então lembra que a gente vem conversando sempre aqui, né? A Luciana também entrou, bom dia. Né? Lembra que a gente vem sempre conversando aqui que o tempo que existe internamente, o tempo real na minha mente, é o tempo presente, não existe outro tempo. Só existe o aqui e agora. Então a ansiedade já está me levando a ficar olhando para o futuro, como se algo fosse acontecer. Então eu fico precipitado, eu fico preocupado, pré-ocupado, ocupado antes. Então eu abandono o meu tempo presente, né? E fico fantasiando que vai acontecer alguma coisa imediata que vai ser muito terrível, né? E mobilizo todo o meu sistema de alerta e sem perceber me torno ansioso. E a ansiedade a gente vê no padrão respiratório, que a respiração fica curta e rápida. Então, eu não tenho uma liberação, nenhuma oxigenação perfeita, tenho um encurtamento da minha respiração, um aprisionamento aqui do sistema rítmico cardiorrespiratório, é onde ficam as emoções. Então, de alguma forma, estou tentando me segurar, né? Mentalmente, eu estou analisando lá atrás coisas que podem acontecer lá no futuro. Ou experiências, ou coisas que aconteceram comigo, traumáticas, ou que eu não consegui assimilar, ou que eu qualifiquei como ruins, e eu fico preocupado com elas. Então, eu estou preso em material falso, coisas do passado, ou essas preocupações do futuro. E esqueço o aqui e agora, que eu só preciso fazer uma coisa por vez. E a atitude mais fácil para eu ficar no meu momento aqui e agora é eu calmamente respirar. Mas o que acontece? Tem gente que liberou esse sistema de tal forma que ele não consegue parar para respirar. E esse sistema, como é um sistema automático, ele é um sistema que ocorre como um alerta, ele não pode ser dependente da nossa consciência. Ele está ligado a um sistema automático, hormonal. Então, o que acontece? Eu entro no estado de alerta, meu corpo vai mantendo aquilo automaticamente. Então, eu vou aprendendo a conviver de forma ansiosa. E aquilo vai se tornando, entre aspas, né, natural para mim. E eu nem percebo mais. Isso é tão sério que, às vezes, essa desregulação do nosso sistema nervoso automático, que é um sistema nervoso autônomo, né,
que é um sistema nervoso ligado para a gente equilibrar as condições do dia a dia. Nossas condições do dia a dia são condições de contradição, de separação, de luta, de polaridade. Então, o nosso sistema é polarizado. Ele tem um lado que é simpático tônico ou simpático, sistema nervoso autônomo simpático, que produz adrenalina, agitação, palidez, boca seca, alerta. E o outro lado, que é o parasimpático, né? Que é, produz hormônios que vão fazer o efeito contrário da agitação, que é o relaxamento, né? Aquela sensação de laxidão dos músculos, né? Que é para fazer a recuperação. Então tem esse jogo interno. E daí o que acontece com a pessoa submetida a um estresse muito prolongado, ao esgotamento? Ela perde a regulação natural desse sistema. Então, por exemplo, agora que vai essa frente fria, e o nosso corpo tem que se autorregular, e ele se autorregula por esse sistema. Então a pessoa começa a sentir mal-estar, porque o coração dela está se regulando, a pressão está se regulando, devido à brusca mudança de temperatura, de pressão atmosférica. Só que ela não está com o automático bem funcionante. Então ela começa a sentir coisas esquisitas no corpo. Começa a sentir, por exemplo, o coração, que a gente normalmente, o coração está lá, a gente sobe uma escada, ele bate mais forte, mas eu nem percebo. Se eu começo a perceber meu coração, já me dá um alerta. Então a pessoa fica num alerta constante. Qualquer coisa que muda, ela sente como um mal-estar ou como uma sensação esquisita no corpo. Como é que são essas sensações? Frio, calor, tremor, formigamento, vazio, cheio, quente, frio, em regiões do corpo ou pelo corpo todo. Então, dá aquele famoso piripaque, né? E a pessoa corre para o pronto-socorro, chega lá no pronto-socorro, o médico faz todos os exames e fala para a pessoa: não, você está em perfeita saúde. E ela está sentindo toda a medicina. Ela está sentindo desde da agitação da mente, a palidez, daí ela sente na perna uma fraqueza, no coração uma palpitação. Então, isso pode chegar num grau tão grande que hoje o pessoal classifica na famosa síndrome do pânico. Porque a ansiedade, eu falei que está ligada ao medo, o seu desequilíbrio maior expõe justamente os medos, então leva a gente ao pânico. E o pânico é tão grave que pode impedir a pessoa de sair da cama. Quem já passou sabe bem como é isso. Então, são situações muito extremas e que precisam de um tratamento. A pessoa tem que se conscientizar que ela precisa de um tratamento longo, porque isso é fruto de uma trajetória toda desse sistema sendo esgotado. Né? Então, aos poucos tem que se fortalecer, tem que retomar rotinas, tem que encarar a vida de outra forma. Isso não é fácil, para a gente olhar a vida de forma diferente. Não adianta dar bons conselhos para a pessoa, falar assim: fique calma, respire. É tudo que ela não consegue. Então, também vai ter que ter uma ajuda medicamentosa, né? Porque o medicamento, daí, nesse caso, vai estar equilibrando todo esse sistema, o organismo como um todo. Né? Se eu tomo só um ansiolítico, eu estou tampando a panela de pressão, pondo uma pedra em cima. Tem que tomar um cuidado tremendo. Mas tem gente que chega ao ponto de ter que usar um ansiolítico. Mas porque você imagina que eu estou com esse sistema bloqueado, e daí eu vou lá com o ansiolítico e bloqueio de vez. E é o meu sistema de alerta, meu sistema de defesa principal. Então, a gente não pode cortar durante muito tempo o nosso sistema de defesa. Nós temos que funcionar de forma adequada. Então, muito importante esse tema que você falou da ansiedade, porque nós estamos descobrindo que nós vivemos de forma ansiosa o tempo todo.
todo mundo correndo atrás de uma coisa que nós não sabemos o que é. Hoje em dia a gente está sabendo o que que é. Um grande vazio, medo da morte, né? Uma sensação de total perda da fé, né? Todo mundo correndo atrás do dinheiro, como se o dinheiro fosse suprir as necessidades, e não supre as necessidades, né? E quem tem muito dinheiro sabe o que eu estou falando, porque quem tem pouco dinheiro está tentando conseguir algum dinheiro, né? Mas depois que a pessoa tem o dinheiro suficiente, ela já está presa no sistema. E o sistema manda a gente consumir. E o consumo vem da ganância. A ganância, ela vem de uma raiz natural nossa, que é as ganas pela vida. Então, ela mistura aquilo que é natural meu, que é eu querer viver e ser feliz, com conseguir dinheiro para comprar coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E daí isso só me torna mais infeliz, em vez de me tornar mais feliz. E a grande fonte de ansiedade hoje é o próprio mundo capitalista. Aqui entrou a Tana, a Titi Vidal. Titi Vidal sabe bem o que eu estou falando, que é uma pessoa que faz muita coisa também. Normalmente a gente faz muita coisa e a gente se submete a muito estresse, então tem que ter um cuidado redobrado, né? Eu sei que a Titi toma os seus cuidados o tempo todo, inclusive de olhar, né? Esse olhar para o futuro. Lembra que eu falei que a ansiedade lança a gente num olhar para o futuro. Só que um futuro preocupado não é o futuro real que vai se dar, algo que vai se dar. Não, é uma fantasia que eu carrego, que eu me ocupei antes de pensar nisso, eu me pré-ocupei. O futuro natural, como é que é? Eu piso aqui nesse mundo, né? Eu estou no aqui e agora, os meus pés estão no chão, a minha cabeça está livre, eu posso olhar, montar meu eixo, respirar e olhar para frente. Então eu tenho um vislumbre do futuro. Aqui a Ana Laura Campos falando, um excelente livro para ler é Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Sim, o Eckhart Tolle, ele passa a vida inteira dele falando essas coisas, o poder do agora, como é importante o estado de presença e nós estarmos aqui e agora. Só eu estando aqui agora eu posso atender aquele pedido que é respira. Respira, e eu respirando, eu estou em mim mesmo e eu fico tranquilo. E eu posso decidir aquela questão que eu tenho que decidir de forma tranquila. Então, é isso que eu queria colocar aqui hoje sobre ansiedade, né? E é um tema para muitas outras reflexões, porque hoje vivemos um mundo onde o estresse é basicamente a regra, né? Então, o estresse, como eu coloquei, esse mecanismo de defesa que está pervertido, porque a gente não tem o outro lado, que é o prazer, o gozo, o relaxamento, né? Até para relaxar, a gente se enche de coisa. E às vezes a pessoa estressa mais nas férias do que quando ela estava trabalhando. Ela fala: "Oh, ainda bem que eu voltei a trabalhar, que agora eu vou descansar", né? Ô, Walter, e Oi. só uma pergunta. A ansiedade tem a ver com as buscas que eu faço na vida, como eu busco as coisas na vida? Tem a ver com esse como. Esse como é muito importante. Então tem uma frasezinha que o Dr. Edson Swain falava para mim, fala: sempre pense nessa frase. Como eu como o que eu como. Cada como desse tem um significado. E o como a gente poderia traduzir em alguns momentos como modo. De que modo? E eu colocaria a seguinte questão, então, para nós observarmos em nós, né? Quando eu estou diante de uma situação que eu tenho que agir, desde onde eu vou agir? Desde que local interno, desde que personagem eu estou agindo? Desde que instância interior?
né? Então, normalmente, a gente não tem esse descolamento e esses espaços interiores, então eu sigo identificado com o ego. Então, eu reajo de forma egóica. E o meu ego é como um cachorrinho assustado, né? Que perdeu o dono e ele não sabe onde está a água, ele não sabe se ele vai comer. O nosso ego é assim, né? Então, não, a gente precisa internamente encontrar esses lugares aonde eu consigo observar, onde eu consigo estar aqui, onde eu consigo, inclusive, observar o meu ego e orientá-lo para ele me ajudar, né? O ego aí eu estou colocando como esse mecanismo psíquico, né? De defesa, mas que também cria uma persona, uma máscara. Seria a minha personalidade, né? Então, a minha verdade interior é maior. E a verdade a que ela serve é maior ainda. E o ego serve só ao momento. Ele serve só para eu viver, me relacionar, estar aqui nessa live. Meu ego serve para isso. Mas ele não sou eu na minha essência, né? Então, a ansiedade é uma coisa dessa camada mais superficial e nós precisamos que essa camada superficial seja só um anteparo para proteger o que está dentro, que é o que realmente importa, que é esse estado de presença. Quando eu falo estado de presença, a gente fica até buscando o que é isso. Então, é um pouco esse entendimento de como é o meu estado de presença, é eu entender quem eu sou, né? Então, também entrou aqui Fabiane. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. O Facebook eu não estou tendo contato direto com quem está no Facebook, mas depois a gente está colocando também as gravações, né, Cláudio? Isso, lá no canal, né? Homeopatia Online, Dr. Walter Sem Canoas. Tem todos os vídeos aí. Sim, Ah, estamos preparando algumas surpresas aqui, né? Que eu e a Cláudia estamos pensando aqui. A Lincoln Minato, lá de Sorocaba, deu umas dicas muito boas para a gente. E na experiência dela, nós vamos poder ajudar a cada vez mais as nossas transmissões aqui serem mais interessantes. Um abraço a todos, então. obrigada, Walter. Um abraço. Tchau. Tchau.